Olá! Hoje eu estou com um convidado super especial para falar também de um tema muito importante que eu quis aproveitar o período de Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, e acho que a experiência pessoal e o impacto que isso pode trazer, pensando na história de vida dessa pessoa, pode ajudar muita gente que está passando ou que conhece alguém que já passou por isso, por um estado de sofrimento a ponto da pessoa não conseguir mais levar a vida. E quando ela se vai, às vezes ela também tira um pouco de vida de quem fica, e a gente pode também aproveitar a experiência de pessoas que já passaram por isso para poder ajudar também essas pessoas. É uma outra intervenção. E eu acho que o Dr. Welney, ele fez esse trabalho. Eu admirei muito a coragem que ele teve quando trouxe o relato pessoal e o quanto ele pôde ajudar as pessoas, mostrando a vulnerabilidade dele. E ele está aqui para a gente poder conversar sobre isso. Eu fiquei muito feliz que tenha aceitado Obrigado. o convite. A gente até brincou de, eu não sei como nós nos conhecemos, um já conhecia o outro pelo perfil de rede social, mas acho que houve uma conexão maior a partir da sua experiência. Com certeza. E eu me lembro que na época eu até trouxe uma reflexão sobre o porquê que também chamou tanta atenção. E tô falando, dando esse spoiler, mas ele vai contar pra gente o que aconteceu. E o que eu... nessa reflexão, o que eu quis trazer é que, na verdade, acontece em todo lugar. Não tem classe social, não tem profissão que protege, nem gênero. E quando a gente viu o caso do Dr. Wellney, acho que muita gente pensou, nossa, mas como assim? E aí esse é o trabalho aqui, é tirar esse estigma das pessoas acharem que isso só acontece em determinado tipo de situação, com certas pessoas, mas que não, na verdade todos nós estamos sujeitos ao adoecimento. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer no sentido de prevenção, mas ninguém está imune. E sabendo disso, o que a gente pode fazer para poder se proteger ou ajudar quem a gente ama? Muito obrigado pelo convite, doutora. Admiro muito o seu trabalho. E você tocou num ponto aí que eu não tinha pensado. Primeiro eu vou começar respondendo isso. Por que chamou tanta atenção o meu caso, né? Simplesmente acredito pelo fato de eu ser médico e ter exposto minha vulnerabilidade, né? Os médicos tendem a esconder, parecem que são sobre-humanos, né? Não sofrem, não têm doença, e não é real, né? Então, primeiro foi isso, né? Segundo que o meu caso, o meu luto foi o suicídio, né, da minha esposa. Suicídio, o que eu senti, eu não sei, talvez o que outras pessoas sentem. Suicídio, você tem a sensação de que levou uma rasteira, né? Você tem a sensação de que levou uma rasteira. Principalmente em casos que você não suspeita ou caso que não tenham tido uma tentativa antes e você já acaba esperando que acontece de novo, né? A gente sabe que o risco de suicídio é muito maior para quem já teve uma tentativa anterior. Mas suicídio é um caso de saúde pública que eu considero negligenciado no Brasil, né? As estatísticas do Brasil em saúde são tanto quanto vergonhosas. Não só pelas subnotificações, mas também pelo atraso, né? Nós estamos num país que talvez seja o único do mundo que consegue apurar mais de 100 milhões de votos em 2 horas e dar o resultado da eleição. Mas se você procurar um dado do Ministério da Saúde sobre saúde, hoje nós estamos em 2025, o último é de 2021. Então, quantas pessoas morrem de suicídio hoje no Brasil? Não sabemos. O que sabemos foi que em 2021 morreram 13 mil, mesmo com subnotificações.
E uma coisa que, se você não olhar para os números, você não percebe no dia a dia. Nós temos, para 4 homens que se suicidam, apenas uma mulher suicida. A impressão que se tem é que existem mais suicídios femininos, porque a mulher é mais fraca, não existe. Para cada 5 suicídios, 4 são de homens e 1 de mulher, né? E contando que nós temos algumas populações mais vulneráveis, né? Indígenas, negros, LGBTQ+, né? Na população LGBT é 4 vezes maior que o risco, que o risco da população normal. Em adolescentes indígenas é 4 vezes mais. Entre os trans é 10 vezes maior o número de suicídio. Isso. Triste, né? Mas é isso. Você gostaria que eu falasse um pouco mais do meu caso pessoal? Pronto. Pode, eu quero te ouvir, mas eu acho que esses números, eles são pesados, mas eles precisam ser ditos para mostrar a realidade, assim, que a gente não quer ver, Sim. que as pessoas não querem ver. E que não há outra forma de intervir senão tirando, assim, o estigma, essa ideia de que é um médico e perdeu, como se você, se com você não existisse isso. Mas, por exemplo, existe uma alta taxa de suicídio entre médicos anestesistas, e aí a gente vai tentando entender o que essas populações têm em comum, que aumenta o risco delas, né? Qual seria a variável que deixa eles tão vulneráveis? E eu acho que é justamente a falta de acolhimento, o preconceito, a dificuldade de acesso. Eles não são vistos, não são ouvidos, e aí sofrem muito calados, né? O que acontece é que, para mim, um dos maiores problemas é o estigma e o preconceito. Porque suicídio não é fraqueza, não é fragilidade, não é falta de fé, não é falta de dinheiro, né? Ela é multifatorial, tem uma série de problemas. Mas qual o maior problema? Porque o estigma e o preconceito impede a pessoa de pedir ajuda. Exato. Né? E o discurso esse e o sofrer esse preconceito e estigma leva a pessoa a se auto-estigmatizar também. Ela começa a se achar culpada, né? Principalmente numa sociedade hoje que você tem que ser bom em tudo, tem que ficar rico com 30 anos, tem que ser super produtivo, tem que estar correndo, tem que estar, né? As pessoas se vangloriam, né? Eu acordei 4 horas, corri, ocupado, não tive tempo de... Gente, Exato. a gente precisa de pausas. Exato. É o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Qual a vantagem de ser forte? Né? De não parar nunca. Aí entra a história. Por que será que morre 4 vezes mais homens que mulheres? Ainda que mesmo as mulheres também sofrem o mesmo preconceito, o mesmo estigma, a mulher ainda tem, acho, uma facilidade um pouco maior, porque ela não tem essa cobrança social de ter que se mostrar tão forte. Mas o homem tem, né? Do ponto de vista cultural, parece que a mulher tem essa maior abertura ou liberdade, assim, né, de se expressar, de manifestar sentimentos e que está sofrendo. Mas para o homem é isso, o homem não chora. Né? O homem não chora. E até de se cuidar, né? Se você olhar na nossa profissão, você é médico, eu sou médico. Qual a maioria da sua clientela? Vai ser sempre mulheres. Exato. Né? O homem vai ao médico, a mulher tem que levar. Então, né, a mulher tem mais essa busca. Mas o estigma é o maior problema. Por quê? Porque qual é o melhor tratamento? Não o único, não existe um único, né? Mas o primeiro passo é pedir ajuda. Pedir ajuda. Né? Exato. E a gente vê o impacto também desse primeiro passo. Já diminui muito o número de tentativas nessa população. Que o fato de ser atendido, se sentir acolhido, faz com que a gente ganhe tempo para poder tirar essa pessoa desse estado de adoecimento em que ela não consegue ver outras alternativas, que a gente fala dessa visão em túnel ali, e
de fato fazer com que ela veja sentido em estar ali, porque eu não tenho prazer na vida, e não é nem sobre prazer, eu não queria ter dor, sofrimento, e eu não acredito que essa dor vai sair, então o que eu tô fazendo aqui? Porque o suicida não quer morrer, ele quer resolver a dor. Exato. Ele quer parar a dor. Exato. Quando ele não vê nenhuma alternativa, ele fala, o único jeito de acabar com essa dor é morrendo. Exato. E outra, todos pedem ajuda, na verdade. A maioria das vezes nós não estamos preparados para identificar o que é um pedido de ajuda. Por isso que eu falei muito durante esse ano, vou continuar falando, depois a gente vai falar sobre o movimento 8 Minutos pela Vida. A gente fala, tentar convencer também quem pede, ser o mais claro possível, né? Exato. Porque às vezes você está falando uma coisa que é um pedido de ajuda, mas ela está subentendida ali, o outro lado não está preparado. Exato. E outra, muitas vezes, por que você não pediu ajuda? Eu pedi várias vezes. Mas quando eu pedi ajuda, eu falo assim, vai captar um lote, vai procurar uma trouxa de roupa para lavar, isso é frescura. Exato. Vai procurar Deus, vai para a igreja. Não é isso que se escuta? E geralmente essa pessoa, que é o que trouxe sobre o autoestigma, assim, né? Essa pessoa já se sente culpada por não estar bem, por não estar conseguindo produzir aquilo que gostaria. Só um peso na vida. Não estou conseguindo ser a mãe que eu gostaria, ou a esposa em casa. E aí, quando escuta uma coisa dessa, então é tipo, não é só o meu pensamento, tá vendo? Pro outro também, o que eu tô sentindo não é importante, eu preciso ter atitude. Isso é muito pesado, né? Porque o que eu vejo às vezes dos pacientes que têm sintomas depressivos, ou na verdade a gente é sempre orientado a perguntar, mas eu tô num setting que é muito favorável para abordar esse tema, né? Porque você não pode chegar numa pessoa, seu amigo, oi, aí, tudo bem? Você pensa em suicídio? Não é assim, não é? A gente tem que ter uma sensibilidade. Mas às vezes eu pergunto e os pacientes, homens, assim, eles falam assim, ó, doutora, eu não vou mentir pra você não, eu já pensei. Como se fosse assim, sabe? Eu tenho vergonha de falar, eu não queria falar isso, ou como se fosse fraqueza mesmo, mas isso passa pela minha cabeça assim. E é tão íntimo aquilo, assim, que ele não tem coragem de compartilhar com ninguém. E eu falo que não é uma escolha, é um sintoma. Diante dessas vivências e do humor que está constantemente rebaixado ali, e da distorção cognitiva, com os pensamentos muito negativos, é esperado que isso apareça. Eu falo que se eu entro na sua cabeça e tento pensar e tento ver as coisas como você está vendo, eu também teria esse tipo de pensamento. Porque não vejo outra saída, e viver desse jeito é muito difícil. Mas não foi uma escolha. E é curioso como alguns pacientes, quando também experimentam esse tipo de ideação, assim, eles têm medo daquilo, e se eu perder o controle? Já outros começam a se familiarizar com a ideia. Outros têm até isso como uma forma de conforto, assim, sabe? Tem uma Principalmente saída, os casos crônicos, exato. Se der alguma coisa errada, se eu não conseguir, eu tenho isso. E se a gente fala que isso não é uma alternativa, mas há uma dor ali, olha como isso é complexo. Sim, e esse estigma, esse preconceito, o que vai acontecendo? Vai levando a pessoa ao isolamento social. Se você olhar, por exemplo, no Brasil, quais as faixas etárias de maior suicídio? Uma delas é acima de 65 anos. Exato. Por quê? Porque com a idade os filhos vão sumindo, todo mundo vai sumindo, a pessoa vai se isolando. Isso vai se agravando, né? Você vai ver uma coisa que vai acontecer agora, quando sair estatísticas mais novas, cresceu assim de forma geométrica no Brasil principalmente, suicídio na faixa etária de 15 a 29 anos. Sim. Você vai ver todo dia casos que são divulgados, que para mim é um outro grande problema do suicídio, é que parece que as pessoas que têm um suicídio na família ficam envergonhadas, ou por culpa, ou por algum motivo, e tentam esconder, né? As pessoas não gostam de falar. E tem uma teoria, que não tem embasamento, de que falar de suicídio aumenta o número de suicídios. É real? Em parte. Quando isso acontece? Tem um efeito papagaio, um efeito Werther aí, que é o efeito imitativo. Se esse suicídio, principalmente nas mídias sociais, é divulgado de forma espetacular, ou de forma romantizada, ou dando detalhes
de como foi feito, né? Que as pessoas gostam muito de como foi feito. Aí sim, no primeiro momento, logo em seguida você tem, depois normaliza, né? Mas quando está provado cientificamente, tem estudos de quando você fala de suicídio, como nós estamos falando aqui agora, de forma responsável, de forma educativa, isso previne o número de suicídio, né? Exato. Porque as pessoas adoram suicidou por quê? A Exato. mulher estava traindo, ele estava traindo a mulher, Exato. isso? Exato. O que O que aconteceu? aconteceu? Gente, todo dia a gente separa e divorcia porque a mulher traiu. Então, não é isso que leva. Nem Não por existe isso. uma pessoa, ninguém morre por isso, ninguém suicida por isso. Ela suicidou porque tudo isso antes não funcionou para tirar a dor dela. Exato. Então aí Exato. sim. Então esse isolamento social é muito perigoso, né? Exato. E isso é fruto muito do preconceito, né? Exato, exato. E aí, esse comportamento, né, de esquiva, então de isolamento social, vai fazendo com que a pessoa se sinta pior. E aí mais difícil é para ela retomar isso. Daí mais sentido, mais força ganha o pensamento em relação Reforça, a isso. E aí eu acho que a gente que está convivendo com essa pessoa, essa sensibilidade, eu acho que para conhecer e pensar, tem alguma coisa errada. Tá diferente. Porque é uma pessoa e tá se comportando de uma forma diferente. Deixou de fazer aquilo que ela gostava, não tá tão animada quanto ela ficaria antes se a gente estivesse diante dessa mesma situação. O problema é que para ter essa sensibilidade a gente precisa estar olhando para o outro e às vezes a gente não tá olhando nem para nós mesmos. Na correria do dia a dia, sabe? Porque eu tô exatamente. eu tô aqui pensando que depois que eu tenho que sair daqui eu tenho que atender um paciente, que depois que eu tenho que, sabe? E aí a presença. Porque senão eu nem vi, como assim? O que estava acontecendo? E aí eu acho que é isso, são as formas também de pedir ajuda ou os sinais, assim, né, que a pessoa dá. Mas aí que faz a gente também pensar sobre a forma que a gente tem vivido a nossa vida. Eu acho que nós precisamos de políticas públicas, porque para mudar essa realidade a longo prazo é através da educação. Educação para aprender a ouvir, Exato. para fazer aquela escuta afetuosa, aquela escuta apenas de eu tô aqui. Tudo que alguém está com ideação suicida não precisa de um conselho seu. Exato. Por favor, se achar que alguém está tentando suicidar, não dê conselho. Só chega do lado e fala, tô aqui com você. Sabafa. Exato. Ou tô aqui, tá aqui o meu abraço. Sim. Não precisa falar que a sua família é linda, Nada. que você tem muita gente que tá pior que a pessoa, olha para quem tá Tem doente. que ter fé. Isso a pessoa por si só já tá imersa em pensamentos autocríticos e talvez ela queira ali, e eu acho que essa também é a da ambivalência, que são esses casos em que a pessoa fala, se ela fala é um pedido de ajuda, assim, né? Com certeza. Mesmo que eu tô comunicando, assim, de alguma forma, não me deixe fazer isso. Mas nem sempre a gente valida, e eu acho que isso, eu sempre peco pelo excesso nesses casos. Eu falo, eu acredito que isso pode acontecer, porque se depois aconteceu, não tem como intervir. Mas é isso, assim, deixa eu te ajudar, como que eu posso te ajudar? Porque também tem muita gente, além desse mito de achar que perguntar induz, mas do medo da resposta. Se a pessoa falar que tem ideação ou a intenção, o que eu vou fazer com isso? As pessoas não estão preparadas, nem os profissionais de saúde estão preparados para Exato. lidar com isso, né? É onde Exato. eu acho que o governo deveria entrar. Tem um programa que iniciou na Austrália, hoje já está na China, nos Estados Unidos, Coreia, tem vários países, que é o Suicide First Aid, que treina para as pessoas para lidar com alguém que seja, ele treina principalmente para as emergências de quem chega, isso aí, né? Porque a pessoa fica, o que eu vou falar? Exato. Né? E tem uma situação que, se pegar as principais causas de suicídio no Brasil são abalos na saúde mental, né? Depressão, ansiedade, bipolar, tal, problemas financeiros, isolamento social, pressão social, que piorou muito com as redes sociais, porque as pessoas querem, eu olho e falo, eu comparo a vida que eu estou tendo hoje com a vida editada do outro, né? Que aquela não é a vida real, é a vida que ele quis mostrar. Exato. Ninguém põe em uma rede social a realidade, põe, eu quero que as pessoas vejam isso de mim. Aí você vê aquilo e fala, caramba, eu vou acordar às 5 horas da manhã, porque o cara ali acorda cedo. Aí no outro dia você acorda às 5, o cara posta lá,
acordei às 4, já corri 10 quilômetros, fiz... Você fala, não já tem não jeito. tá bom, exato. Então você vai cada vez pressionado, né? E o homem, a mulher, todo mundo. Então, e existe uma outra causa de suicídio também que é pouco falada. O suicídio de pessoas que estão em luto por suicídio. Exato. Né? Exato. Porque, na minha experiência pessoal recente, luto por suicídio... Eu já tive luto da minha mãe, que faleceu por problemas de AVC. Doeu, é óbvio. Toda dor de uma mãe dói muito. Nossa. Mas parece que a dor pelo suicídio inesperado e precoce parece que é mais forte, porque eu acho que quando você pega uma pessoa, ela hospitaliza, fica 60 dias na UTI, você já foi vivendo o luto. Você já sabe que é inevitável, né? Mas quando você dorme, acorda e é luto, e vem aquela dor, né? Que é a dor do luto, aquela dor enorme da saudade de aquela pessoa. A dor maior não é essa pessoa não estar do meu lado, não sentir saudade. A dor maior é saber o seguinte: eu não estou mais no coração daquela pessoa. Eu morri para aquela pessoa. Ela nunca vai morrer para você. Você tem fotos, tem saudades, tem lembranças e tal. Mas você morreu para ela. Isso às vezes gera raiva, rejeição, né? Isso aí é muito perigoso para quem não está muito bem pensar. Exato. Também ter uma ideação suicida. Exato. Essa dor de eu não sou mais querido, eu que era a pessoa mais importante, eu não sou mais importante, eu não sou mais nada para ela, eu não existo para ela. Mas ela vai continuar existindo para você, não é? Exato. A gente não percebe, mas isso dói mais. Imagino. Que eu fiquei com a dor assim, né? E o que trouxe sobre a sensação de ter levado uma rasteira assim do suicídio? Eu acho que eu comparei com rasteira, porque rasteira para mim é algo inesperado. Você está andando, alguém vem por trás e Sim. te derruba. Você morre também, né? Sim. Aí depois você tem que... Eu falei, minha experiência pessoal, nos primeiros dias, talvez, nas primeiras semanas, você perguntasse para mim, Wellney, quando você acorda, né? Você está de luto. Eu acho esquisito falar que está de luto, mas também você está sofrendo. Quando você acorda, qual o seu primeiro pensamento? Qual era o meu primeiro pensamento todo dia quando eu acordava? Eu quero que escureça imediatamente para dormir de novo. Olha só. Eu não queria ter acordado. Desesperança. Você não consegue te enxergar fazendo nada lá na frente. Parece que você está ali um morto-vivo, né? E eu falei, eu não posso continuar, nem assim. E aí eu falei, eu vou tentar uma forma que eu acho que sempre faz bem pra gente. Eu falei assim, se eu tentar transformar essa dor em uma forma de ajudar outras pessoas que ela não sinto mesmo, né? Aí eu falei, tá bom, então... O que eu imaginei? Eu falei, primeiro, não vou tentar ser forte. E vou expor nas minhas redes sociais, sim, a minha fragilidade. Eu sou um médico, tenho 41 anos de formado, passei por muita coisa na vida, mas sou frágil, estou fragilizado e estou sofrendo por isso. Por quê? Porque se eu mostro a minha fragilidade, o outro se sente à vontade para mostrar a fragilidade dele. Exato. Né? E foi o que aconteceu. Centenas e centenas de relatos de pessoas que tentaram, que estavam com ideação suicida, que teve parente, assim, incontados. Eu publiquei muito, você lembra na época, né? Muita coisa sobre isso. E ali eu já comecei a ajudar as pessoas. As pessoas começaram de falar, de escrever, né? De mensagens, elas já se sentiam aliviadas. Exato. Aí eu fui pesquisar e resolvi lançar um movimento que é o 8 Minutos pela Vida, né? Eu tenho uma pessoa que está junto comigo nisso, que é a Jordana Cabral de Palmas, que está à frente. E aí, qual é o propósito do projeto? Ensinar as pessoas a ouvirem. Por quê? Porque existem estudos que 8 minutos de escuta ativa é aquela que não julga, né? Não critica, só escuta. Só escuta. Diminui, não cura, não elimina, mas ajuda muito nessa prevenção, ajuda muito a pessoa que está em depressão, que está numa situação de ideação suicida ou prestes a entrar nisso.
Então nós estamos tocando esse projeto, está indo bem, nós estamos agora com o estado aí do Brasil em fase avançada para a gente conseguir colocar nas escolas, e a ideia é expandir para todo o Brasil e quem sabe para frente, né? Tentar ajudar, porque como dói muito, sofre muito, você se sente bem, você fala, conseguir ajudar 1, 2, 10 pessoas, nossa senhora. Legal. Porque nem todo mundo, sem querer me vangloriar, né? Talvez tenha a estrutura que eu tive de ressignificar a vida, de transformar dor em propósito, né? É onde entra a questão, fala assim, e fé? Fé é muito importante. Deus é muito importante nessa situação. Não é ele sozinho que vai resolver, né? Então, Deus dentro de um ambiente cristão acolhedor, seguro, porque tem alguns ambientes que fazem a piorar, né? Exato. Tem líderes religiosos aí que mandam não tomar o remédio que a doutora Gabriela, a psiquiatra, passou. Exato. Não tem? Tem. Isso aí não é um ambiente, né? Quando eu falo em fé, quando eu falo em Deus, não estou falando de religião, não estou falando de templos, de igreja, nada, né? Eu tenho muitas críticas em relação a essas coisas. Eu estou falando daquela fé genuína. E é um tratamento, né? É um dos tratamentos, porque é fé, é rede de apoio, é psiquiatra, é psicólogo, né? É um tratamento multidisciplinar. E a fé, ela é importante. E qual a vantagem da fé? A fé que vai te ajudar é no privado, em segredo, ninguém precisa saber. É só entre você e Deus. É só entre você e Jesus, quietinho no seu quarto. Pede ajuda. O que Jesus disse? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? E ele não falou para você vir até ele, você não precisa ir no médico, na médica, no pastor, é você e ele, em segredo, sem preconceito, sem estigma, né? Então isso para mim foi muito importante, acho que para todo mundo é importante. Jesus Cristo pode ajudar muito nisso. Legal, legal, sim. Eu acho que esse foi o grande diferencial, assim, na sua experiência, porque o que a gente vê na maioria dos casos é que não se fala, ninguém comenta, às vezes criam uma outra versão para justificar a perda de um familiar, e isso tem impacto em mais de uma geração que vem depois. E quando a gente fala sobre isso e traz o que você conseguiu fazer, que é transformar a sua dor em um propósito, eu acho que é um exemplo para as pessoas que ficaram e uma ajuda para aqueles que estão sofrendo e consideram isso, ao verem que tem ajuda, se tem vida, tem jeito, sabe? A fé faz você sentir uma coisa que é o seguinte: a pessoa que, quando você conversa com uma pessoa que está com uma depressão, você sabe 1000 vezes mais do que eu isso, ela fala, como é que é essa dor? Não, um buraco, sei lá, um vazio, não sei o que tem. A fé genuína, primeiro, ela dá sentido ao sofrimento, isso ajuda. Segundo, ela traz esperança, que a desesperança é isso, né? A desesperança é o pior. Então, nesse aspecto, agora voltando ao que você estava falando, tem casos, e eu conheço casos, as pessoas, olha só como é o preconceito, as pessoas preferem divulgar que o meu parente tal morreu de overdose do que de suicídio. Sim. Ou seja, eles têm mais vergonha, não sei porquê, de dizer que a pessoa morreu por suicídio do que por overdose de droga. Pra mim, né? Exato. E infelizmente, às vezes, essas pessoas são julgadas, tá em todas as etapas, assim, da cadeia, né? Para a pessoa que está em sofrimento, após os suicídios familiares, toda essa desinformação. Porque às vezes elas são questionadas, nossa, mas vocês não fizeram nada? Vocês não buscaram ajuda? Por que você deixou isso acontecer? Porque a pessoa, às vezes, já cai nessa armadilha do luto, que eu acho que do suicídio ela é muito mais potente, e que, na verdade, reflete a nossa impotência diante de algumas situações. Eu acho que isso dói muito. Dói muito. O que eu poderia ter feito de diferente, aonde que eu poderia ter intervido para que isso não acontecesse. Mas
esse questionamento também quer simplificar muito o comportamento suicida, como se fosse isso. Ah, vocês brigaram e aí depois que brigaram... Não. Eu falo que é só a ponta do iceberg, assim. Começou o dia que essa pessoa nasceu. Exatamente. Com uma carga genética. Quando não antes. Exato. As experiências que ela teve na infância e que aumentam a incidência de transtornos mentais na vida adulta. A falta de rede de apoio, de um propósito, a ausência de fé, porque a gente sabe que a fé, a ciência traz como fator de proteção. Sim. Você sabe que o ser humano, na essência, é mau, né? A maldade do ser humano, ela não se manifesta de forma geral, porque na sociedade nós fomos criando coisas que foram cercando, né? Mas se você tira as leis e tudo aí, vira uma barbagem de novo, né? Uhum. E o curioso, os curiosos com relação ao suicídio querem saber por que foi isso. Na verdade, isso é uma mentira. Ele não quer saber por quê, ele quer saber quem é o culpado. Exato. Né? Foi o marido? Foi a mulher? Foi o tio? Foi o pai? Ele quer saber o culpado, ele não quer saber, na verdade, nem o que foi. Sim, sim. Lamento. Sim. E também isso, assim, da forma como se manifesta, trouxe no início da nossa conversa sobre o histórico prévio de tentativas, faz com que a gente, de alguma forma, saiba, tenha esse conhecimento de que há um risco, mas tem gente que não tenta, já a tentativa já é o ato Direto. consumado. Exato. Esses casos são... a gente se sente ainda mais impotente diante da possibilidade de intervir. E outra, a gente vai sempre voltando à educação. Precisa, você já faz nas redes sociais, mas precisa o governo mais se envolver em mostrar para as pessoas, ensinar. Ou os sinais de alerta, né? Sim. Tem os sinais de alerta. Exato. Não quer dizer que todo sinal vai, mas olha, né? Eu tenho um pequeno questionário, JHQF, se não me engano, eu mando para todos os meus pacientes de obesidade que eu trato, eu mando para responder. São 9 perguntas que dá para você falar assim, Há um risco. olha, sinal amarelo, já queria tomar cuidado, esse aqui tá tranquilo. 9 perguntas simples. Legal. Que até eu já propus também que quando a gente estiver com 8 minutos dentro da escola, nós vamos aplicar para toda criança, para todo adolescente e tal. Sim. Né? Uma medida talvez interessante seria isso, assim, né, que todos os médicos tivessem isso como uma prática. Disponibilizar esse questionário como uma forma de rastreio, como num sentido assim é um dever, porque eu falo que a gente não está sempre preocupado com aumentar expectativa de vida e vida com qualidade. Então o suicídio ele mina todos esses projetos. Sim. Então de nada adianta se eu estou tratando obesidade se essa pessoa está com um planejamento de tirar a vida dela ali. E infelizmente, né, a gente falar assim, questionário, realmente isso e outras coisas seriam ideais, mas com o que eu estou vendo acontecer com a medicina no Brasil, a minha expectativa é que pelo menos tenham só ética, já tá bom. Né? Exato. Com essa inundação de... Gente, esse número de faculdade, né, formantes preparados aí, eu tenho medo de agravar a situação. Vamos pedir o básico, né? Se vier o básico, né? Porque o Brasil, as pessoas não estão vendo, as pessoas achando interessante. Vou ter a fazer uma adaptação. Está sendo cubanizado. Não está mais formando médicos no Brasil. Da agora para frente, com esse mais, já tem quase 500 tantas faculdades, parece que tem mais 300 aí, nós teremos como são de Cuba. Aqueles médicos cubanos não eram médicos. Em Cuba forma-se técnicos em saúde, só que eles dão o nome de médico. E o que eu estou falando aqui, você já viu que estão querendo agora criar uma especialização reduzida? Daqui a pouco você vai ter psiquiatra, o governo federal está com esse projeto. O cara vai poder ter requer de psiquiatra com 1 ano, com 6 meses, sei lá. Olha só. Porque para aumentar o número de especialistas tem pouco. O que eles sempre fazem? Para aumentar o número, eles fazem assim, baixa a régua, o nível, né? Sim. Enche de volume, não interessa a qualidade. Quer dizer, volta a questão que a gente falava antes do podcast sobre a política. Eles querem dar soluções rápidas,
Não interessa se presta ou não, Exato. mas que estejam prontas para a próxima eleição. Então, é lamentável, mas eu não vejo muita perspectiva nessa esperança disso na medicina. Eu acho que nesse caso aí, os resultados reais em termos de ajudar na prevenção do suicídio vão estar mais a níveis na educação do que na saúde. Exato. E, na verdade, com relação ao suicídio, nós precisamos educar todos os profissionais de saúde, não só em suicídio, em doença mental. Porque o preconceito com relação à doença mental é enorme no meio dos profissionais de saúde, no meio médico, da equipe auxiliar de todos. Existe o estigma, existe o preconceito dentro do local onde devia estar se tratando isso. Exato. O estigma, o preconceito e a descriminalização, assim, né? De eles serem tratados de forma diferente por terem uma comorbidade. E eu acho que é isso também. Não existe saúde se não houver saúde mental, assim. Felizmente, as pessoas têm entendido um pouco mais, mas ainda existem várias barreiras. A gente estava conversando sobre a interface entre obesidade e saúde mental, né? Sim, total. E aí é isso, assim, não tem como você tratar a obesidade e desconsiderar, assim, como é que eu peço para essa paciente fazer atividade física, mudar estilo de vida, se ela tá adoecida a ponto de não ter energia para sair da cama, assim, sabe? Então as coisas precisam ser olhadas em conjunto. E não é que uma tenha um peso maior que a outra, é que é o equilíbrio de tudo. E você veja bem, a gente está falando do preconceito, do estigma com relação à doença mental. É enorme, né? E com a obesidade também é enorme. Com a saúde mental é maior um pouco, porque chega a virar meme, né? Por exemplo, você vê fulana começou a namorar com o ciclano, fala, ó, cuidado, ele toma tarja preta, não é assim? Da mesma forma que a pessoa, não acredito, você vai ficar tomando remédio para emagrecer? Bom, e aí se toma, mas você vai tomar sempre? Bom, tem gente que vai tomar para sempre, sim. Você não toma para sempre para hipertensão, para não sei o que mais? Obesidade é doença crônica, né? Exato. Ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tudo isso da sua área são doenças, e na maioria crônicas também. Exato. Não é isso? Exato. Então precisa de tratamento? Precisa provavelmente o resto da vida. Por que ninguém me critica que eu tenho 15 anos, que eu tomo Sintroid para tireoide, que eu tenho hipotireoidismo, e vou tomar até o dia que morrer? Mas ninguém liga, não pode. Por que a pessoa é excepcional a vida toda e ninguém por que fulano toma remédio para diabetes? Bom, esses de emagrecer inclusive são para diabetes. Ninguém fala. Não. Você está tomando midazolam, você está tomando quetiapina, você está tomando, sei lá. Sim. Mas você vai tomar isso pro resto da vida? Se for preciso, vai. Exato. Né? Eu falo, vamos eu fazer uso desvelafacina e vou usar o resto da vida. Pronto. Eu falo, vamos fazer as pazes com remédio? Né? Assim, não te faz bem. Não, eu acho graça que as pessoas que dizem que defendem a ciência que falam essas asneiras, né? Sim. Olha, se você defende a ciência criou alguma coisa. É a mesma coisa que eu falo, né? Mas você está fazendo... Você pega um homem com 40 anos, 50 anos, está com hipogonadismo, precisa de reposição de testosterona o resto da vida. Mas você vai tomar testosterona o resto da vida? Ué, eu tenho um corpo que precisava de X testosterona, ele produzia. Aí diminuiu, eu volto para cá para ficar normal. Então, óculos devia ser proibido, né? Exato. Mas por que você está usando óculos? Porque eu enxergava assim. Aí passei a enxergar assim, o óculos me trouxe pro normal de novo. É normal, E por que com hormônio não é? Com outras coisas? Então, sabe, eu acho que a ignorância é problema. Os pacientes, é muito comum eles chegarem falando assim, olha, é porque eu não gosto muito de remédio. Ou então é porque eu tava tentando não usar a medicação. Eu falo, tudo bem. E aí a gente tem que, eu acho que eu sempre, não é gasto tempo, mas uso esse tempo para poder entender de onde vem essa crença. Porque aí depois são escolhas, você vai ter que repor o hormônio, ou então você vai ter que conviver com o hipogonadismo o resto da vida. Sim. O que você vai escolher? Não é? Pensando que a gente tem estudos que mostram a segurança dessas medicações e o benefício, e você vai ter que escolher um risco, então. O risco de usar a medicação, porque é claro, tem algumas que têm efeitos colaterais. Sim. Ou o risco de conviver também com o adoecimento. Qual o impacto disso? Exato. Agora, o estigma também, acho que em relação à obesidade, é muito disso. Acho que soa como se fosse escolha. A pessoa é gorda porque ela quer, a pessoa é gorda porque ela não tem vergonha na cara de fazer a dieta, e aí você não precisa de remédio, você só precisa querer. A depressão acho que também tem muito isso. Tem muito Exato. Isso.
Frescura. Né? Um dia, num congresso, eu vi uma frase que me marcou, que é o peso oculto do peso, assim, que é essa parte do quanto que a obesidade está atrelada a esse preconceito, assim, ao estigma da pessoa chegar e pensar, será que vai me caber na cadeira? Será que numa viagem de avião eu compro 2 poltronas? Porque uma só não vai ser. E aí, o quanto que isso também é pesado para essas pessoas que ainda são julgadas como se fosse uma escolha ou prazeroso ser gordo. E não é nem por uma questão de estética, mas de saúde. Sim, de saúde. E não que seja estética, exato, mas saúde, autoestima. exato, Tudo e não que isso não né? seja importante. Não, também. eu adoro e faço tudo que melhora a minha qualidade de vida. Né? Você gosta de remédio? Se eu precisar para melhorar, demais. Aí a pessoa fala, mas você toma ansiolítico? Ué, eu fazia 10 de serotonina. Aí estou fazendo os 10, mas estou perdendo 5. Aí vem um remédio e fala, opa, vou recuperar esses 5 e volta para 10. Eu prefiro isso e viver bem do que ficar, não tomo remédio e fico triste, capenga, mal xoxo, sem esperança na vida, só porque eu não vou tomar o remédio que me vai me levar para o meu... Então, precisamos de muita educação, Sim. né? Eu sou desse time também, né? que aí às vezes não é nem sobre adoecimento mental, assim, mas uma questão de maior qualidade de vida. De vida, E sempre aí isso, eu né? falo, eu quero isso, assim, por exemplo, o Botox não é por uma questão de saúde, mas se eu posso, se me faz bem, por que não? E aí em relação a um tratamento também, assim, o que você vai querer? E por que você não teria o direito, assim, disso, já que é seguro? Sim, mas também a classe médica, alguns, né? Não todos, mas os que mais se expõem são os que mais escondem, né? Exato, Os porque caras aí essa pessoa, tá aparecem, tomando remédio, né? aparece de um jeito que você fala, tá usando esse remédio? Por exemplo, você acabou de falar Botox. É óbvio que eu faço Botox. Ó, tenho 63 anos, me faz bem, me faz me sentir melhor. Né? Sim. Eu comparo qual o benefício e qual o risco. Vale a pena, vou fazer. Né? O que você quer? Eu reponho testosterona, reponho, eu tenho 63 anos, reponho testosterona. Eu acabei de falar, eu tenho hipotireoidismo, eu uso desvenlafaxina, uso, né? Mas poderia ser o contrário, isso vai ser muito na rede social. Lembra da que a gente estava falando da vida editada com a vida real? Exato. Aí né, se fosse fazer isso, como eu vejo muitos fazer, eu ia chegar, ligar meu iPhone e gravar um story para você, dizer para você, olha aqui meus suplementos, whey, creatina, ômega 3 e tal. E eu ia esconder a desvenlafaxina, o Synthroid, o Botox, tudo. Sim. E aí é onde aquela conversa da pressão social. Pô, esse cara tá bem assim, a testa lisinha e tal, sem botox, só com creatina. Exato. Aí você vai falar, pô, então eu sou um fraco, só que eu não consigo. Exato. E tá mentindo pra você. Sim. Né? Sim. Não, olha os parâmetros de comparação. Eu pego aquilo que tá doendo em mim, assim, o meu ponto fraco, e comparo com o ponto forte do outro, porque é o que ele quis mostrar. Então já tá muito... E também eu acho que a comparação já não cabe. E a rede social coloca as pessoas muito nesse lugar, né? Porque é assim, eu quis colocar meu Botox e tô bem. E pode ser que o outro não queira. E tá tudo certo, tudo assim. É só que esse outro entenda também que se tá tudo bem, mas eu não preciso julgar o outro que colocou. Porque aí, sabe, isso começa a deixar o outro inseguro em relação às escolhas. Porque aí eu acho que a gente também tenta passar por cima disso, assim, que é reconhecer as nossas vulnerabilidades. Nós somos seres humanos, assim. Que é a tentativa de ser forte, de não demonstrar as emoções. E isso é muito desumano. Não, aí, voltando nisso, aí o cara vai lá, que hoje também tem pressão para todo mundo ter performance, né? O cara vai, nossa, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, produzi isso, produzi aquilo, com aqueles suplementos. Depois você vai ver o cara tá usando 70 de Venvance, tá usando até ketamina agora, que tá usando aqui, sabe que tem um pool de CEOs nos Estados Unidos agora, ketamina, Venvance, Nootropil, e vai. Aí você, pô, eu sou doente, eu sou fraco. Exato, né? Exato. A doença tá de lá, que o preço vai ser caro, né, depois. Exato. E também uma outra coisa acho que é importante a gente falar é que o que a gente está tentando fazer, que é trazer informação com embasamento científico, com respeito, para tentar ajudar de fato as pessoas que precisam de ajuda,
essa é a nossa intenção, mas também existe várias outras intenções nas redes, assim, e que acabam aumentando o estigma, o preconceito e dificultando o acesso a profissionais de saúde. Eles estavam mostrando quais são os vídeos mais pesquisados no TikTok sobre TDAH e autismo. E aí, a grande maioria deles continham informações que não eram corretas. Exato. E aí as pessoas começam a se autodiagnosticar, algumas até tratar, e aí a maioria desses vídeos, inclusive, tinha algum interesse comercial por trás, assim, vender algum suplemento, sabe? E aí, esse outro extremo, assim, né? Primeiro, um não se fala. O outro é que fala demais, e aí as pessoas começam a colocar um nome, assim, de doença naquilo que seria o normal. E aí, o que é ser normal, que é eu estar cansada, tem dia que eu não tô afim de nada, tem dia que eu quero descansar. E isso fica patológico. Não, eu acho interessante. E algumas doenças começaram a ser grife. Por exemplo, eu comecei a observar que tem gente que acha bacana, você fala, ela já vai logo se identificando. Eu sou bipolar. As pessoas adoram dizer que são bipolar. Falei, pô, agora é grife, bipolar, né? Houve uma época em que era difícil dar esse diagnóstico para os pacientes, assim, sabe? Porque daí... Pra eles aceitarem, né? Exato, assim, como é que eu vou colocar isso de uma forma que a pessoa vai entender? Agora não, né? Não, agora é grife, eu vejo isso né? muito para autismo, TDAH. Aí você falou em automedicação. Agora, por exemplo, depois que liberaram o Monjaro, vamos dizer que é um negocinho da moda aí, né? Que Monjaro agora também virou grife, né? Eu uso Monjaro, né? Esse negocinho. Sim. Eu uso Monjaro. Então, o que acontece? Eu acho assim, o que eu vejo. Seu carro estraga a pastilha de freio, você não passa numa loja, compra a pastilha e vai em casa trocar. Por quê? Você acha que... Como você sabe que não sabe, né? Não acha não. Você tem certeza que não sabe trocar. Se for mexer, você vai quebrar seu carro, vai perder garantia, um monte de coisa. Você pega e vai no mecânico, vai no concessionário que for, conserta seu carro. Mas como a sua saúde vale menos que o seu carro, você passa numa farmácia, compra uma injeção que você não sabe como usa, para que enfia e aplica. E tá tudo bem. Exato. Isso vai dar certo? Não vai. Se não dá certo na partilha de frente, você acha que vai dar certo no seu corpo. Exato. Né? Mas, infelizmente, é aquela chavão, né? Só se dá valor à saúde quando se perde. Exato. Né? Exato. E isso é muito sério, porque acaba alimentando dados de forma negativa e atrapalha aqueles que realmente precisam pelo medo. Não vou usar isso não. O doutor vai me passar um Monjaro? Sim, Monjaro e eu não quero, sabe? Fulano usou e quase morreu. Como? Ele comprou sozinho, usou. Exato. Né? Que é até o que a gente também estava falando sobre o Dr. Google, assim, os pacientes chegam já sabendo da lista de efeitos colaterais da medicação, e eu falo, onde você achou isso? E aí eles falam que tem grupo de pessoas, assim, no WhatsApp que usam uma medicação e compartilham, sobre as experiências que tiveram, e eu falo, sabe quem está nutrindo esse tipo de informação? Aquela pessoa que não está bem. Porque quem tá bem tá vivendo a vida, sabe? Tá se ocupando de outras coisas, exatamente. E você tá procurando, existe um viés de atenção que é isso, eu tô procurando justamente aquilo que eu temo, então eu vou perceber só os fatos, os dados que são de risco, de ameaça. Então são todas essas barreiras que o paciente encontra, assim, nesse percurso até encontrar ajuda, né? E nós temos um dado sério, né, da OMS do Brasil. Menos de 50% das pessoas com doença mental têm acesso ao profissional de saúde mental. Menos de 50%. Né? Daqueles que se conhecem. E fora os que não se conhecem. Como é que se resolve isso, né? Exato. Então, toda essa glorificação e romantização do SUS aí, não estou dizendo que seja todo ruim, mas tem muita coisa para melhorar. Quando mais da metade, ou a parte da saúde mental, está sendo negligenciada dentro do programa de saúde do governo, né? Exato. Fora o número das pessoas que têm acesso, mas não são tratadas da forma com que deveria em relação ao que a gente tem de protocolo, diretriz de tratamento. Por falhas nesse...
Você imagina, doutora, numa consulta sua, eu tenho certeza que você não tem como fazer uma consulta psiquiátrica aqui com menos de 1 hora, tem? Não. Mas aí eles colocam, se você se propusesse a ir trabalhar no SUS, eles iam te exigir no mínimo 3 ou 4 consultas por hora. Aí é o sistema que não presta, não é o doutor. Exato. Lógico que tem doutores que não prestam, né? Não estou generalizando nem de uma forma nem de outra. Mas você pode pegar o melhor profissional. Você é uma profissional de excelência aqui com o que você faz. Só que você não vai conseguir ter essa excelência fazendo em 1/4 do tempo. Por quê? Porque, basicamente, você trabalha em cima de estar aberta para escutar. Exato. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Uns 4 anos atrás, eu fui levar minha esposa num otorrinolaringologista, foi ali perto do Estádio Olímpico. Tem uma clínica ali. Eu parei e não tinha onde lugar estacionar, estava em cima da hora, eu falei, desce e vai. Entra sua consulta, eu vou procurar um lugar para estacionar e volto. Aí eu dei uma volta no quarteirão, não consegui. Quando eu dei a segunda que eu fui na porta da clínica, ela estava fora. Eu falei, Terminou. cancelou? O que foi? Não, ela com a receita na mão. Eu falei, mas não deu tempo, só deu 2 horas. Não. Exato. Então aí não tem como ter qualidade assim, né? Exato. Exato. Só que, infelizmente, nós temos um governo ou um sistema público aí que quer mostrar quantidade. Uhum. Atendemos 200 mil consultas, né? Os dados sempre são nulos, né? Exato. E tem coisas que se glorificam que deviam ser ao contrário, né? Por exemplo, eu não entendo isso aí. Hoje, eu vi até uma notícia hoje, dizendo assim, temos 94 milhões de brasileiros que dependem de uma ajuda social do governo, metade da população. Mas que o ano que vem o governo vai aumentar para 114. Vantagem, né? Parecendo. Gente, para mim seria vantagem o seguinte, eu comecei no Aí. governo, tinha 90 milhões com Bolsa Família, agora só tem 50 porque eu arranjei emprego para 40. Exato. Então, e essa lógica se aplica no Ministério da Saúde também, então... Sim. Sim. Triste. É triste, assim, desanima a gente quando a gente vê essa realidade, o quanto há ainda para ser percorrido, para que as pessoas tenham o mínimo de respeito e que elas tenham esse atendimento com dignidade, assim. Eu particularmente, assim, com relação a governo, eu tô tomado da mesma desesperança de quem está em depressão, tá? Triste. Como eu não estou vendo uma luz na minha esperança, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu posso e a minha parte. Exato. E lá eu não tenho competência para resolver por lá, então vou fazer aqui até onde meus braços alcançam, e porque cansei. Exato. É desesperança. É muito parecido com a desesperança de quem está muito deprimido e tal. Você fala, não dá mais. Sim. Daqui eu não espero mais nada. Sim. E aí imagina essa desesperança aliada ao senso de menos-valia, assim, porque daí eu não me vejo capaz de fazer nada, aí pronto. Isso que leva para o suicídio. É isso que leva para o suicídio, porque a minha diferença dessa desesperança com o governo é que a consciência, a menos-valia é ele. Exato. Eu sei do meu valor, eu sei do que eu vou fazer, isso não vai me levar a não fazer nada por mim. Apesar das minhas limitações, eu ainda vejo que eu posso fazer muita coisa. Fazer diferença, exato. Posso não mudar o governo, mas eu posso mudar muita coisa próxima, né? Exato. Já é o que você falou, quando tem a menos-valia, você fala, eu não posso fazer nada nem por mim. Exato, exato. E se aí nessa hora, eu volto a falar, não tiver, porque assim, eu falo, último fio de esperança, não que impeça, nessa última hora, ainda se tiver uma fé suficiente, vai ser a última linha que ainda segura, mas se não tiver, vai de vez. Exato. Rompe. Exato. E aí, morre e mata quem fica. Exato, exato. Foi uma vida. Uma vida. Que e bom, a gente, né? Que nós, eu acho que fiquei muito feliz, né? Não é que eu esteja encerrando, mas eu acho que nós falamos muito. Mas assim, eu vou falar, fiquei muito feliz dessa conversa. Eu acho assim, eu acho que
pode trazer informação para junto a gente, mas muito mais trazer informação, né? Trouxe muita informação para mim, vou sair bem mais rico do que quando eu entrei, né? Com a nossa conversa, então é muito bom quando você tem uma conversa enriquecedora para a gente e que também pode ser enriquecedora para outros, né? Sim. Então eu quero parabenizar você e agradecer pelo convite. Obrigada. E eu quero dizer também que foi muito enriquecedora para mim também, ouvir a sua experiência. E se a gente conseguir alcançar uma pessoa Já que valeu. esteja em sofrimento ou que uma pessoa que esteja nessa fase de pós-venção, em luto por alguém que cometeu suicídio, que eu acho que foi o alcance que você teve quando falou sobre essa sua dor e várias pessoas trouxeram relatos pessoais, a gente cumpriu nossa missão aqui hoje. Sim, Muito porque obrigada. Nós somos, né? E é o que a gente tenta desenvolver na dor, que sejam acolhedores, Exato. né? Então eu tenho certeza que cada paciente que entra aqui se sente acolhido, né? Como cada paciente que entra no meu consultório se sente acolhido, né? Eu trato obesidade, mas quase sempre também junto, todos os pacientes falam, doutor, foi uma terapia, né? Porque Sim. eu realmente sou muito aberto, gosto de ouvir, né? E treinar o que você falou. Antes de começar, você falou, eu perguntei o que te moveu para a psiquiatria, você falou que você descobriu que gostava de ouvir. Sim. É o principal atributo, né? Sim. Sim. Show de bola. Bom, quero agradecer mais uma vez o Dr. Wellney por ter aceitado o convite e foi sempre eu acho que esses relatos individuais eu aprendo muito com os meus pacientes e aí com a experiência deles e ouvindo a história dele a gente pode através dos olhos dele eu falo tanto que isso é maravilhoso eu Que bom, né? poder olhar pelo olhar do outro assim uma forma diferente porque também o contrário eu acho que é muito aprisionador eu achar que só tem o meu jeito de ver a vida das coisas acontecerem e eu acho que ele teve essa coragem aqui de se abrir e falar sobre a experiência e o projeto que ele está desenvolvendo, que eu torço para que ajude muitas pessoas e salve muitas vidas. A gente acha que também tem muito para falar, talvez depois falar sobre obesidade e transtornos psíquicos, que a gente precisa também sempre trabalhar Perfeito. juntos, então tem muito tema para conversa e eu espero que a gente possa se encontrar em breve. Muito obrigado. Obrigada.